eu agradeço a presença de vocês, que bom, quem conseguiu acessar essa aula, ela também vai estar disponível, vai estar disponível no AVA depois, e na verdade, assim, a ideia não é nós nos estendermos muito, mas como toda essa unidade 2, nós acabamos vendo ela de forma, assim, né, dessa forma diferenciada, mandando os vídeos, os slides para vocês, talvez nós temos a nossa prova na semana que vem. Então, para que vocês possam ter uma maior compreensão do conteúdo, eu optei por realizar esse momento, já que nós temos essa possibilidade aqui né, tem esse aplicativo que a faculdade nos disponibilizou. Então, é o seguinte, antes, primeiro eu quero dar parabéns a vocês pelos trabalhos, tá? Muito bons os trabalhos realizados por vocês, de um modo geral, toda a turma se dedicou bem, atendeu ao que foi solicitado, e eu acho que, pelo que eu vi nos trabalhos, assim, teve uma compreensão do conteúdo, né, que nós desenvolvemos. Então, parabéns para todos vocês. No decorrer da semana, eu vou enviar nos e-mails que vocês me enviaram o trabalho, eu vou enviar as notas, vocês viram, tá? E aí eu vou enviar a justificativa das notas pelo e-mail no decorrer da semana. De caso vocês tenham alguma dúvida, vocês falem comigo, tá? Outra questão, quanto à nossa prova, tá? Então, a nossa prova, também no decorrer da semana, eu vou passar mais informações para vocês, porque nós temos que realizar algumas adequações com os professores, enfim, é uma situação totalmente diferenciada para todos nós, mas vou repassar isso no decorrer da semana. O que eu já aviso para vocês é o seguinte, eu vou inserir a prova na pós-aula da unidade 2.3, tá? Porque a nossa prova vai ser sobre as unidades 1 e a unidade 2, então, por isso, eu vou inserir ela na sessão 2.3. Ela vai ser com questões de múltipla escolha e com questões de verdadeiro e falso, como vocês vão poder realizar em casa, com consulta, né, de forma bem tranquila. Ela vai ter 20 questões, tá? Se fizéssemos presencial, claro que eu não colocaria tudo isso, mas como nós estamos nessa situação diferenciada, vocês vão poder realizar com consulta. Enfim, são 20 questões na prova sobre o material que nós, enfim, da unidade 1 e da unidade 2. E eu acho que por hora é isso. E quanto à unidade 3.1, tá? Eu já disponibilizei para vocês, mas eu acho que o acesso dela, na verdade, foi a partir de ontem, né? Vocês comentaram que não tinham acesso da unidade. Mas aí nós vamos combinar o seguinte, como hoje nós estamos fazendo esse momento e revisando a unidade 2, e na semana que vem vocês têm a prova, então vocês podem deixar para assistir a aula da unidade de 3.1 depois da prova e realizar as atividades que constam ali disponibilizadas, tá? Pode ser depois que passar a prova, até para que vocês possam dedicar esse momento, né, dessa semana e da semana que vem, para estudar as unidades 1 e 2, tá bem? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão, né, como eu comentei com vocês, da unidade 2. E aqui, deixa eu só localizar um slide que eu montei para trabalhar. Só um minutinho. Deixa só a professora aparecendo, some daí. Onde que eu tô aqui, meu Deus? Tu tá onde tu tá, criatura? Eu não vejo, só vejo o Stefan. Para vocês está indisponível o chatzinho ali que ela falou. Para mim não aparece a opção. O meu não aparece chat também. O meu aparece. Onde que tá? É uma barrinha que... É uma barrinha que tem bem no meio da tela. Não,
Pessoal, ali diz assim, ó, só os tá membros da equipe. Ela vai dar o material. Só vou esperar carregar o slide aqui, tá? Pessoal, o chat, ele aparece ali, né, em conversa. Aí tem um balãozinho, assim, aí É um ali balãozinho que aparece o chat. Isso, ele aparece para mim, só que diz assim, aí, ó, só os membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário da equipe para tornar você um membro. Não é membro, pra mim também não aparece. Não vê tem que ver se tem alguma opção de incluir na conversa, porque quando vocês entram, aparece a opção para eu aceitar, né, a presença de vocês no grupo. Então, talvez seja isso. Mas... Tá, vamos lá então, pessoal. Só também, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês e parabenizar vocês, né? Porque a gente sabe que não é um momento fácil, que é um momento diferenciado, que não é a mesma coisa nós estarmos em sala de aula, então nós temos que readaptar a nossa rotina. E com certeza, assim como vocês têm que readaptar a rotina de vocês, nós, professores, também é um grande desafio, né? Proferir essas aulas dessa forma diferenciada. Bom, nós vamos lá, então, revisando a unidade 2. Quem chegou, né, depois, um pouquinho depois, no grupo do WhatsApp eu vou colocar certinho as informações da prova, tá? Revisando a unidade 2, nós vamos começar um pouquinho diferente. Nós vamos começar pela 2.3, porque na 2.3 ela traz a questão de negócio jurídico nulo e negócio jurídico anulável. Então, nós vamos começar por aí, falando do negócio jurídico nulo, do anulável, e na sequência, então, nós vamos falar da diferenciação de um e de outro, e vamos falar também de cada um dos defeitos do negócio jurídico, tá? Então, primeiro, nós temos a questão da invalidade do negócio jurídico, e quando eu falo na invalidade do negócio jurídico, eu posso considerar que ele pode ser nulo ou anulável, tá? Ainda em relação ao anulável, alguns autores consideram a possibilidade, né, de chamar ele de negócio nulidade relativa e não nulidade, não anulação, tá? Mas nós temos essas duas situações: invalidade do negócio jurídico em razão da nulidade e em razão da possibilidade de ser anulado um negócio jurídico. Aqui. E aqui eu trouxe alguns pontos relevantes sobre as características de o que é um negócio nulo, tá? Se vocês tiverem alguma intervenção para fazer, vocês podem ativar o microfone e chamem, tá? Ou então coloquem ali no chat, que daí eu respondo também. Pessoal, quanto ao negócio jurídico nulo, o que eu lembro a vocês é que quando nós falamos em nulidade, nós devemos lembrar do plano da existência. Por quê? Porque quando eu estou diante de um negócio nulo, eu estou diante de um negócio que eu considero que ele nunca existiu, tá? Então, o negócio jurídico nulo é como se ele nunca tivesse existido no mundo jurídico, como se ele nunca tivesse surtado algum efeito, né? E aqui eu trouxe algumas das principais considerações sobre o negócio jurídico nulo. Então, é nulo o negócio jurídico celebrado em desobediência a requisito essencial estipulado pela lei, e essa nulidade ela impede a produção dos efeitos, né? Diz respeito ao interesse público, diz respeito ao interesse social. O negócio jurídico nulo ele está previsto lá no artigo 166 do Código Civil, e o que eu ressalto para vocês do artigo 166 é que nos incisos 1 ao 5º, ele está devidamente atrelado ao que dispõe no artigo 104 do Código Civil, tá? No artigo 104, que trata da validade. Então, é algo que nós já vimos também quando nós conversamos em sala de aula sobre os requisitos da validade do negócio jurídico. E temos também os incisos 6º e 7º. O 6º, ele vai nos dizer que é nulo o negócio jurídico que fraudar lei imperativa, tá?
O que é isso? Lei imperativa. Por exemplo, nós temos o artigo 412 do Código Civil, que ele fala da cláusula penal, né? Ele fala que ela tem que respeitar um limite em relação ao valor principal do negócio. Então, se eu faço um negócio e esse contrato, por exemplo, ele não respeita esse limite que o artigo 412 nos traz, esse negócio ele é nulo. Por quê? Porque ele desrespeitou uma lei imperativa, uma lei geral, uma lei principal, tá? Outra questão que, inclusive, eu apresentei para vocês foi a questão do herdeiro, que é no artigo 1793 A obrigação principal é essa, professora, é essa lei? Isso. A obrigação principal é em relação ao seguinte, por exemplo, num contrato de locação, tá? Firma um contrato de locação e dentro do contrato de locação tem uma cláusula penal. E essa cláusula penal vai dizer, se não for observados, né, se não for cumprido o contrato de locação, vai incidir cláusula penal. A obrigação principal é o contrato de locação. E a cláusula penal, nesse caso, ela é acessória. E essa cláusula penal, ela tem que observar o que está disposto no artigo 412. Porque se ela desrespeitar o que consta no artigo 412 do Código Civil, ela é nula, tá? Ela não tem validade. O que eu ressalto para vocês? O negócio principal, ok, ele segue valendo, tá? Agora, o que não vai ter validade é a cláusula penal que está inserida dentro dele, tá? Certo? Mais alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não? Tá? Então, seguimos. E outro exemplo é o 1792, porque o 1792, ele estabelece a questão do herdeiro, né? Que ele vai responder nos limites da herança. Então, a partir do momento em que a pessoa falece, tem filhos e deixa uma dívida, essa dívida ela não pode ser cobrada do patrimônio do herdeiro, do patrimônio pessoal dele. Ela vai ser cobrada do patrimônio do espólio, né? Então, ele responde nos limites do patrimônio do espólio, nos limites que competia a ele. E se, por acaso, for cobrada uma dívida do herdeiro para que ele responda uma dívida do espólio com o patrimônio pessoal dele, isso é nulo também, porque contraria o que está especificado na lei, tá? Outra questão ainda seguindo sobre a nulidade, tá? A nulidade ela pode ser arguida por uma pessoa interessada ou pelo Ministério Público nos casos em que ele intervém, né? Em processos, por exemplo, em que cabe a intervenção do Ministério Público, ou ainda pelo juiz do ofício. Tem um processo e o juiz, ele verifica a ocorrência de uma nulidade, ele pode, por conta própria, suscitar essa nulidade. Claro que, observando a lei processual, ele tem que dar vista, ele tem que dizer, partes, existe uma nulidade, falem sobre isso. Aí ele possibilita que as partes se manifestem sobre essa nulidade e, na sequência, então, ele decide. Mas foi uma atitude dele de ofício, ele não foi... ninguém provocou ele mesmo verificou a nulidade, avisou as partes e decidiu. Outra questão relevante é que a nulidade ela não pode ser suprida, tá? Uma vez constatada a nulidade de um negócio jurídico firmado, as partes não podem querer remendar esse negócio e fazer com que ele se torne válido, com que ele preencha os requisitos, né? Da existência, da validade, da eficácia. Então, também não há essa possibilidade. E o negócio jurídico nulo, ele não está... Oi. Ali no 1792, se tiver inventário, não tem como fazer. Como? Ali, se não houver inventário, não tem validade. Não, na verdade não é isso. Não seria tanto em relação ao inventário. A questão é o seguinte: por exemplo, a pessoa morreu, tá? A pessoa morreu e deixou uma dívida e deixou bens. Deixou apartamento, casa, enfim, terras, carro, tá? Esses bens eles vão ser divididos
pelos herdeiros, tá? E cada herdeiro tem os seus bens próprios. A criança herdeira, que tudo vai passar por um processo de inventário. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, assim, ó, um herdeiro tem um patrimônio considerável, tá? E daí, por esse herdeiro ter um patrimônio considerável, um credor desse falecido, eu não vou cobrar a dívida dos bens que o falecido deixou, eu vou cobrar daquele herdeiro porque ele tem dinheiro. Ele não pode, esse herdeiro, responder com o patrimônio dele, pessoal, pela dívida que o pai dele deixou, tá? É isso. Mesmo que fosse... Se acontecer isso... Como? E mesmo que fosse a única opção? Mesmo que fosse a única opção do credor? Sim, isso. Por exemplo, assim, ó, nós temos imaginemos uma situação assim, ó, de uma pessoa que faleceu e não deixou bens, só deixou dívida, tá? Ela só deixou dívida e os filhos têm bens que eles construíram, tá? Nesse caso, a pessoa morreu, o patrimônio pessoal conquistado pelos herdeiros não vai responder pela dívida de cujos, né? Então, nesse caso, não há a possibilidade, não vai ter uma cobrança. Se o credor for lá e cobrar, ele não deixou nada, mas o filho dele tem dinheiro e eu vou cobrar do filho, não pode, tá? O patrimônio pessoal do filho não responde. Se responder, o negócio é nulo. Só o que tiver no espólio, o que tiver ali, tudo. Só o que tiver no espólio, o que tiver dentro do inventário, o que for bem deixado pelo falecido. Tá? Seguindo aqui, pessoal, a nulidade, então, ela não pode ser suprida. E outra questão importante, a nulidade, ela não está sujeita a prazos prescricionais, decadenciais. Isso está lá no artigo 169 do Código Civil. E quando eu falo isso, é muito relevante, por quê? Porque nós vamos ver que o negócio jurídico anulável é diferente, tá? Então, quando eu falo negócio jurídico nulo, ele não é suscetível de prescrição. Ou seja, se eu celebrei um negócio jurídico em 2016 e agora, em 2020, eu ligar uma luzinha e dizer assim, mas aquele negócio estava revestido de nulidade. Eu posso entrar com uma ação judicial e posso reivindicar e dizer, esse negócio é nulo? Posso, tá? Porque ele não está sujeito a prazos decadenciais e prazos prescricionais. E isso já é diferente no anulável. E aqui até foi uma questão que eu solicitei no trabalho, e eu acho que, de um modo geral, vocês conseguiram apresentar diferenças entre o nulo e entre o anulável. O anulável, ele já tem aqui algumas diferenças em relação ao nulo. Por exemplo, quando o negócio nulo, eu falo de interesse social, de interesse coletivo. E quando eu falo em negócio jurídico anulável, eu estou falando de um negócio que diz respeito apenas às partes, ao interesse dos particulares, tá? Também, diferente do negócio nulo, quando eu falo em negócio anulável, as partes podem confirmar o negócio, né? Nós vimos que no nulo não há essa possibilidade de corrigir essa nulidade. E quando eu falo do negócio jurídico anulável, então eu posso sanar um vício que existe e convalidar esse negócio, né? O negócio jurídico anulável, ele está lá no 171 do Código Civil, e nós temos ali que é anulável o negócio jurídico quando tem outras hipóteses previstas em lei, mas o artigo 171 ele nos diz que é pela incapacidade relativa do agente, né, entre o menor relativamente incapaz, por exemplo, e aquelas pessoas listadas no artigo 4º do Código Civil, ou então em razão de algum vício por dolo, erro, coação, fraude, estado de perigo, tá? Que nós já vimos e daqui a pouco nós vamos falar deles também. Pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro, né? Então, diferente do negócio nulo, ele pode ser confirmado pelas partes, porém, nós temos que cuidar de situações em que isso envolve direito de terceiro, como, por exemplo, o que ocorre na fraude à execução, tá? Na fraude contra credores.
Então, nessa situação, nós temos um caso peculiar de dizer, não, esse negócio é anulável e vai ser anulado, tá? Porque envolve um direito de terceiro. Ela não tem efeito antes da sentença e não se pronuncia de ofício. O que isso significa? No negócio nulo, o juiz ele pode, né, verificar no processo e dizer, olha, há uma nulidade, então eu vou declarar nulo isso. E no negócio jurídico anulável ele não pode fazer isso. Ele pode, né, por exemplo, alertar as partes de dizer, olha, partes, acho que existe um vício, mas as partes podem dizer, ok, mas vamos sanar esse vício, está tudo ok, tá? Mas ele não pode, de ofício, dizer que é nulo determinado negócio, tá? E também, outra diferença em relação ao nulo é que o negócio jurídico anulável, ele é suscetível de prescrição e decadência. Então, vocês vão verificar no artigo 178 e 179 do Código Civil que o negócio jurídico anulável ele tem que respeitar prazos de decadência, de prescrição. O 178 nos traz ali a questão do prazo de 4 anos. Então, se um negócio aconteceu lá em 2014, eu não posso hoje buscar a anulação dele, porque nós já estamos em 2020 e já decaiu o direito dessa pretensão, tá? Então, essas são as principais diferenças do negócio nulo e do negócio anulável. Seguindo aqui, nós também temos o vício, né? Os vícios nos negócios jurídicos. Como nós já vimos, inclusive, quando nós estávamos em período normal de aula, o negócio jurídico, para ele ser perfeito, ele exige a manifestação livre da vontade, né? As pessoas têm que livremente manifestar a vontade de celebrar um negócio. E quando ocorre um defeito, esse defeito ele acontece em razão de algum vício que pode ser passível de anulação. E esses vícios eles podem ser de consentimento ou social. O vício de consentimento é aquele vício que diz respeito a vício na própria manifestação de vontade. Ou seja, a parte não manifestou livremente a vontade. Ela manifestou, a vontade dela foi viciada, foi coagida, teve um erro, né? Foi mediante estado de perigo. Ou então, esse vício pode ser social, que é aquele vício que diz respeito não a um consentimento. Por quê? Porque era um caso em que a pretensão das partes, a vontade das partes era aquilo ali mesmo. No entanto, é um vício que envolve um interesse social, que vai prejudicar terceiro. E por isso é um vício social que pode gerar a anulação de um negócio jurídico. Tá? Certo, pessoal? E aqui, então, nós seguimos com os defeitos, né? Agora nós vamos voltar para as outras aulas. Vimos a 2.3, agora nós vamos para 2.1 e 2.2. Se eu estiver muito rápida, vocês vão me, né, dizendo volta, vai mais devagar, ou podem me chamar a qualquer momento para tirar dúvida. Defeitos no negócio. Nós temos, então, o erro, dolo, coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. Nós temos também a simulação. Esses que estão na tela, eles são defeitos no negócio jurídico que geram a anulação, ou seja, que podem gerar a anulação do negócio jurídico. E quando eu falo na simulação, que não consta nesse rol que está na tela de vocês, eu falo de um negócio jurídico que é nulo, tá? Então, os que estão na tela, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, são erros, são defeitos passíveis de anulação. E quando eu falo em simulação, eu falo num negócio jurídico nulo, tá? Vamos começar aqui sobre os erros. E aqui eu aproveito para dizer que eu tomei a liberdade de trazer alguns exemplos dos trabalhos de vocês, tá? Os exemplos que vocês trouxeram nos trabalhos, porque achei bem interessante, achei que vocês se puxaram nos exemplos, tá? Então, aproveito mais uma vez para parabenizar, achei bem interessante. E vamos usar e mostrar para os colegas alguns, né, que eu fui colocando nos exemplos dos defeitos, tá? Iniciamos sobre o erro ou ignorância, né?
O erro ou ignorância estão no artigo 138 a 144 do Código Civil. E quando eu falo em erro ou ignorância, eu falo de um defeito em que a pessoa se engana sozinho, ou seja, o agente, por si só, ele tem uma falsa representação da realidade. Ninguém induziu ele, não teve uma atitude, um ato extra, ato que não fosse cometido por ele. Ele, por conta própria, teve uma visão distorcida da realidade, se enganou sozinho. Mas, para que haja a anulação do negócio jurídico, esse erro ele tem que ser substancial e excusável, tá? O que significa isso? O erro substancial, ele tem que estar relacionado com a substância do negócio jurídico, né? Ele tem que ser aquele erro que o negócio jurídico ele não vai ser perfeito, ele não vai se concretizar em razão daquele erro. Ou seja, se a pessoa não tivesse errado, se a pessoa não tivesse se equivocado, ela não teria praticado aquele negócio. Ele é o objeto do negócio jurídico, tá? E também excusável, pessoal. O que seria o erro excusável? O erro que pode anular um negócio jurídico é aquele erro que eu posso desculpar, é o erro que é admitido de ter ocorrido. Agora, quando eu estou diante de uma situação grosseira, de um erro que não é admitido, assim, eu não tem como admitir que a pessoa errou sobre isso, esse erro ele não pode anular o negócio jurídico, tá? Ele não é causa de anulação do negócio jurídico. Então, o erro ele tem que ser substancial, ele tem que dizer o objeto do negócio e ele tem que ser excusável, ou seja, tem que ser um erro que uma pessoa plenamente capaz, de inteligência média, possa cometer, tá? Que não seja um erro grosseiro. E eu ressalto aquele exemplo que eu passei para vocês, acho que foi no grupo do WhatsApp. Imaginemos uma pessoa analfabeta que firma um contrato de locação, achando que é um contrato de compra e venda, por exemplo. E ela assina um documento, enfim, né, a rogo ali. Esse erro ele é excusável diante dessa situação, porque a pessoa não sabe ler. Agora, imaginemos uma situação semelhante. Uma pessoa que firma um contrato de compra e venda, achando que é um contrato de locação, mas essa pessoa é plenamente capaz, é alfabetizada, tem instrução, enfim, é diferente, né? Eu verificar isso, eu não posso considerar que isso é um erro excusável, porque ela poderia ter lido ali em cima que é contrato de compra e venda e não contrato de locação, tá? E outra questão, isso consta no artigo 139 do nosso Código Civil, tá? O artigo 139, ele vai especificar o que é o erro substancial, né? E ele traz essa questão do, por exemplo, o inciso 1º do 139, ele nos diz: interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a eles essenciais. Então, ele diz que o erro é substancial quando é inerente à natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades. Isso é o erro quanto ao negócio ou quanto à substância do negócio. O inciso 2º, ele vai nos dizer o seguinte: concernente à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração da vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. É um erro quanto à pessoa, quando tu se engana em relação à pessoa. E o terceiro, ele fala de um erro de direito, ou seja, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o único motivo ou principal do negócio jurídico. E é um erro de direito. Até oriento, isso consta na aula que eu enviei da unidade, que vocês, né, no código de vocês coloquem do lado ali, no 139, coloquem do lado do inciso 3º, erro de direito, do inciso 2º, erro quanto à pessoa, tá? Que daí fica mais fácil e dinâmico, até como uma forma para vocês realizarem a avaliação, tá? Professora, aqui no artigo 142 ele fala de erro de pessoa? Tá chato. Não, é no 139. O 142, ele vai nos trazer outra situação. Aqui, deixa eu ver. Só um minutinho, deixa eu abrir o artigo aqui.
Tira o som depois, Stefan, porque eu não aguento ver tu suando o teu nariz. Deixa eu verificar aqui se eu consigo compartilhar com vocês a tela. Tá, na verdade, o 142, ele nos traz outra situação. Deixa eu ver se eu não coloquei nos slides seguintes aqui. Não. Tá, já chegamos lá, tá? Que eu vou aqui para o 140 e vou seguindo até os outros, tá? A questão do falso motivo, tá, pessoal? O artigo 140. Somente pode anular um negócio jurídico se constituir fato determinante do negócio. Falso motivo só vicia a declaração da vontade quando expresso como razão determinante. Ou seja, quando eu firmo um negócio jurídico, eu não preciso colocar as razões, eu não preciso dizer as razões pelas quais eu estou firmando esse negócio jurídico. Porém, se eu expus essa razão, isso constou no negócio, e isso é uma questão, um motivo falso, aí sim eu posso anular um negócio jurídico. Quando o motivo do negócio, quando o motivo ele for essência do negócio, ele for algo que é substância do negócio, o objeto do negócio. Ou seja, eu só firmei o negócio jurídico em razão de determinada situação. E essa situação é falsa, então eu posso anular o negócio jurídico, tá? Da mesma forma, a transmissão errônea da vontade que consta no artigo 141 do Código Civil. O que diz a transmissão errônea da vontade? Por exemplo, como eu mencionei para vocês, hoje é muito comum nós utilizarmos para firmar alguns negócios jurídicos o WhatsApp, aplicativos como o Teams, esse que nós estamos utilizando, o e-mail, né? E às vezes até mesmo as redes sociais. E às vezes, quando nós entabulamos negócio dessa forma, a vontade ela é transmitida de forma equivocada. Por exemplo, imaginemos um contrato de locação, que não precisa ser escrito, né? E duas pessoas estão firmando esse contrato de locação por uma conversa no WhatsApp, tá? E aí uma pessoa pergunta assim, podemos fechar o valor do aluguel em R$600? E a outra colocou sim. Porém, ela esqueceu de colocar o ponto de interrogação, tá? Então, aquilo que era uma pergunta, na verdade, a outra pessoa interpretou como uma afirmação. Então, pode acontecer uma transmissão errônea da vontade e, se isso ficar comprovado, pode anular o negócio jurídico, tá? Agora, eu já respondendo a pergunta do colega, como eu citei para vocês, o erro, ele só vai ser objeto de anulação do negócio jurídico quando ele for excusável e da substância, quando ele for um erro essencial do negócio. Quando nós estivermos diante de um erro acidental, por exemplo, de um erro que não diz respeito à essência do negócio, aí eu não posso anular, tá? E aí que entra a questão, por exemplo, do artigo 142, 143 do Código Civil. O 142, ele vai nos dizer de erro da indicação da pessoa ou da coisa. Ele diz o erro da indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir à declaração da vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então, se eu puder identificar a pessoa a que era destinatária do negócio, e então eu posso até considerar isso como se fosse um erro grosseiro, né? Eu posso identificar a pessoa, mas na verdade foi a pessoa errada. Então, nesse sentido, não há possibilidade de anulação do negócio. E outra situação que é do erro acidental por exemplo, o que dispõe o artigo 143 do Código Civil, que é o erro de cálculo. Ele diz que autoriza a retificação da vontade das partes, mas ele não autoriza a anulação do negócio. Por exemplo, as partes fizeram um negócio de compra e venda e acertaram que o valor do imóvel a ser vendido é de R$300 mil. Porém, por equívoco, foi realizado um cálculo ou foi inserido no contrato R$250 mil. Mas as partes têm plena ciência que o valor não é aquele. Então, apenas um erro
que as partes têm ciência da substância do negócio, e é um erro acidental, é um erro que pode ser plenamente corrigido, tá? Então, quanto ao erro acidental, é isso, ele não anula o negócio jurídico. E outra situação, que é o que o colega falou, quando eu tenho um erro de pessoa, se eu pudesse ter identificado a pessoa, eu não considero isso como um erro admissível, como um erro excusável e o negócio se mantém, tá? E aqui eu trouxe uns exemplos de vocês sobre o erro ou ignorância, né? O primeiro é da Jaqueline Dantas, da Nidiane e do Stefan. Eles trouxeram a seguinte situação: uma pessoa vai a uma relojoaria e compra um anel de brilhante, porém foi vendido um anel de strass. O erro foi substancial, né? Foi um erro referente. Nessa situação, ninguém, não teve dolo, não teve, enfim, coação de ninguém. Ela foi lá, a pessoa foi lá, olhou o anel, achou que era de brilhante, chegou em casa e viu que era de strass, tá? Sozinha ela se equivocou. E outro exemplo da Bibiana e da Roseli é um erro quanto à pessoa, tá? Comprou uma obra de arte achando que era de um artista, mas, na verdade, essa obra era de outro artista. Então, são exemplos de erro, tanto quanto a substância, tanto quanto a pessoa, tá? Quero fazer um adendo. Ai, que bom que agora eu entendi. Quero fazer um adendo aí. Agora que eu entendi o erro contra a pessoa, quando é a pessoa. Obrigada. Muito obrigada, Bibiana. Tá, alguma dúvida mais, pessoal, quanto ao erro? Tá? Seguimos, então, e qualquer coisa depois no WhatsApp, vocês podem ir chamando que nós vamos tirando dúvidas, tá? Outro exemplo, outro vício que nós temos é o dolo, né? O dolo, diferente do erro, é quando uma pessoa é induzida a praticar um determinado ato. E esse ato prejudica essa pessoa. Então, dolo é o meio empregado para induzir alguém a praticar um ato que o prejudique, gerando proveito ao autor do dolo, né, a quem induziu, ou então ainda à terceira pessoa. Tá lá a previsão no artigo 145 ao 150 do Código Civil. E da mesma forma que o erro, somente o dolo substancial é passível de anular o negócio jurídico. Então, é só quando diz com a substância, com o objeto do negócio firmado. Porém, quando eu estou diante de um caso de dolo acidental, esse dolo ele vai obrigar a reparação de pagamento de perdas e danos. Isso aqui eu ressalto para vocês, porque eu verifiquei que talvez tenha ocorrido alguma confusão em alguns trabalhos, tá, pessoal? É passível de anular um negócio jurídico apenas o dolo substancial, aquele que diz com o objeto do negócio. Quando é acidental, ele não vai anular o negócio, mas ele vai obrigar a pessoa a reparar a questão de perdas e danos. O que seria isso? Por exemplo, compra depois nós vamos ver certinho o dolo de terceiro, tá? Mas é a questão de comprar um relógio e um terceiro vir induzir e esse terceiro dizer que esse relógio é de ouro. E a pessoa vai lá e compra e o relógio não é de ouro nada, é um relógio folhado, tá? O dono da empresa não sabia desse dolo de terceiro, né? Então, em relação a esse terceiro, ele teve um dolo substancial e em relação ao proprietário aconteceu um acidente. Ele vai ter apenas que efetuar o pagamento de perdas e danos, ou seja, a diferença de um valor de um relógio de ouro para um valor do relógio folhado, tá? Então, quando o dolo é acidental, quando ele não é relacionado à essência do negócio, eu posso ter a indenização por perdas e danos, tá? Assim como a ação dolosa pode gerar um vício, um defeito no negócio e anular o negócio jurídico, a omissão dolosa também pode anular, ou seja, deixar de fazer alguma coisa também é uma situação que pode gerar a anulação do negócio jurídico, tá? Dolo de terceiro pode anular negócio jurídico, e aqui eu ressalto as duas situações, tá? Isso consta lá no artigo
148 do Código Civil. O dolo de terceiro, nós temos duas situações. Trazendo um exemplo prático para vocês, tá? A Ana, ela negocia a venda de um relógio para o Paulo, tá? Sem falar, por enquanto, quais são as qualidades desse relógio. Chega, nesse momento, o João. E ele diz para o Paulo, Paulo, compra esse relógio, porque esse relógio é de ouro. E aí, então, a Ana verifica isso, verifica o João falando, ela sabe que esse relógio não é de ouro, mas o que ela faz? Se omite, ela fica em silêncio, né? E o Paulo compra o relógio porque ele acredita que é um relógio de ouro. Nesse caso, houve um dolo praticado por terceiro, em relação ao qual a pessoa que foi beneficiada se omitiu, se silenciou. Ela também ela também fez parte desse dolo, como uma forma de omissão. O que vai acontecer nesse caso? Eu posso buscar a anulação desse negócio jurídico? Posso, tá? Por quê? Porque a Ana que vendeu, ela verificou um dolo de terceiro, uma pessoa que induziu, ela foi beneficiada por isso e ela silenciou, ela nada falou. Agora, situação diferente, nós teríamos, se acontecesse outro caso, por exemplo, a Ana negocia um relógio com o Paulo e não fala as características. A Ana mostra os relógios e sai, tá? Ela sai. E nisso chega o João. E o João diz, compra esse relógio porque esse relógio é de ouro. E nisso a Ana volta e o Paulo diz, olha, eu vou ficar com esse relógio, sem falar nada. O que aconteceu? Eu posso anular esse negócio jurídico do Paulo com a Ana? Não, tá? Por quê? Porque a Ana não participou. Quem praticou o dolo foi o terceiro lá, foi o João, tá? Aqui, então, ele vai responder por perdas e danos. Ou seja, o João vai poder pagar uma indenização do valor do relógio pelo que seria o valor de um relógio de ouro, tá? Então, esse é o dolo praticado por terceiro. Outra situação que nós temos dolo também é o dolo do representante, que consta lá no artigo 149, do Código Civil. E o dolo do representante, ele pode acontecer de duas formas. Porque quando nós temos representante, ou quando é um menor de idade, ou uma pessoa, né, absolutamente incapaz, por exemplo, ou quando voluntariamente e espontaneamente eu escolho um representante. Por exemplo, é uma pessoa idosa que é plenamente capaz, mas ela não quer ficar saindo na rua e efetuar pagamento das contas, ir em banco. Então, ela nomeia uma filha como procuradora, como representante dela, tá? Livremente ela nomeia. Então, quando nós temos um dolo praticado pelo representante, nós temos duas situações que dispõe o artigo 149. Quando temos uma situação, por exemplo, de um pai e de um filho menor de idade absolutamente incapaz, o filho, ele só vai responder pelos prejuízos que ele causou, que foram pelos prejuízos que essa atitude causou, tá? Agora, quando nós estamos diante de alguém que livremente escolheu um representante, aí tanto o representante quanto o representado, eles respondem juntos pelas perdas e danos, tá? Digamos o seguinte, eu trouxe para vocês, acredito, um exemplo desses na aula que nós falamos sobre o dolo. Mas, por exemplo, o pai entabula um negócio jurídico para o filho, representando o filho, e realiza uma compra e venda para terceiro. Mas aconteceu um dolo, porque, na verdade, vendeu um bem por um valor e o bem valia completamente um valor abaixo, tá? Um valor inferior, e causou um prejuízo a esse terceiro. Então, o menor, ele vai responder apenas pelas perdas e danos, ou seja, pela diferença do valor real do bem com o valor que foi vendido o bem. Agora, o pai não, o pai vai poder responder por indenização por danos morais, por outros transtornos que ocasionou essa pessoa. Agora, a situação diferente eu tenho se uma pessoa absolutamente capaz escolhe livremente um representante.
tá? Se ela escolheu livremente um representante e esse representante praticar alguma atitude dolosa, os dois vão responder de forma solidária, ou seja, vão responder em conjunto. A pessoa que sofreu o dano vai poder cobrar de qualquer um deles, tá? E ainda nós temos, quanto ao dolo, o dolo recíproco. O que é o dolo recíproco? Está no artigo 150 do Código Civil. Eu tenho uma situação em que dois espertinhos entabulam um negócio jurídico e um quer passar a perna no outro, tá? E os dois agem com dolo. Nesse caso, em que há dolo de uma parte e há dolo de outra, eles não podem invocar o dolo para querer anular esse negócio jurídico, para pretender anular esse negócio jurídico. Então, quando eu estou diante de um dolo recíproco, eu não posso invocar o dolo de outro para anular um negócio jurídico, tá? E aqui eu também trouxe exemplos de vocês quanto ao dolo, tá? O primeiro da Maria Vitória... Oi? Professora. Oi. Tá, e aí, como é que seria, então? Ele não é anulável, no caso, no dolo recíproco? No dolo recíproco, não. Não tem anulação, não, então. Segue o baile. Não, segue o baile. Tá. Porque se houve dolo de duas partes, aí eu não posso querer anular um negócio dizendo que a outra parte cometeu dolo se eu também cometi. Tá? Juliana, desculpa. Juliana foi a uma loja com o objetivo de comprar um vaso de prata. Chegando no local, ela diz o que desejava para a vendedora, mas a mesma acaba vendendo um vaso de latão, mentindo que é de prata. Tá? Então, aqui teve um dolo da vendedora que sabia a pretensão, mas acabou vendendo um outro pelo preço do de prata. Tá? O exemplo da Maria Vitória e da Marília Rodrigues. E outro exemplo aqui do Douglas e da Rúbia, tá? Douglas, proprietário de uma revenda de automóveis, no intuito de obter vantagem, vende um carro sem motor para a Rúbia. E Rúbia, também visando enganar Douglas, efetuou o pagamento com notas falsas. O que os colegas trouxeram aqui? Um dolo recíproco, em que ambas as partes procederam com dolo e nenhum vai poder alegar o dolo para anular esse negócio jurídico. Tá? Então, um exemplo dos colegas. Achei o máximo que vocês usaram os colegas como exemplo e um praticando dolo contra outro vício. Ficou bem bacana os exemplos, tá? São criativos, né? Criatividade essa turma tem. Seguindo, então, pessoal, a coação. Então, a coação é outra forma de vício do negócio jurídico, tá? E ela se trata de uma ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçar contra a vontade dele a praticar um ato, a realizar um negócio jurídico, tá? A coação consta no artigo 151 ao 155 do Código Civil. E quando nós falamos em coação, ela pode ser física ou pode ser moral. Alguns autores dizem que a coação física, ela na verdade é causa de nulidade de um negócio jurídico. Por quê? Até num exemplo que uns colegas trouxeram e que eu vou passar na sequência para vocês, nós vamos verificar que, em verdade, não houve qualquer tipo de manifestação de vontade, ainda que coagida, tá? Então, por isso que alguns autores consideram que é nulo, tá? É um negócio nulo. Porém, de forma majoritária, nós podemos dizer que a coação, ela é uma causa de anulação de um negócio jurídico, tá? Para que eu verifique a existência de coação, ela tem que ser praticada contra a própria pessoa, né? Contra alguém da família ou contra os seus bens. E há possibilidade de configuração de coação praticada em relação a uma pessoa que não é da família, né? Por exemplo, uma coação em relação a um amigo, enfim, a um vizinho, tá? Mas nesses casos, vai ter que haver uma prova maior dentro de um processo, por exemplo, para comprovar a existência da coação, a fim de verificar a proximidade dessas duas pessoas, a ponto de demonstrar que, em razão de uma ameaça, enfim, de uma injusta agressão, essa pessoa que não é da família se sentiu coagida a praticar determinado ato, tá? Então, em relação a si próprio, a familiar, a seus bens de familiares, e pode ser ainda em relação à terceira pessoa,
mas é algo que nós devemos ver com mais cautela, tá? Outra questão, antes de falarmos do 153, que já está na tela, eu ressalto o artigo 152 do Código Civil. Porque o 152, no 152, são apresentados requisitos que devem ser analisados e considerados para verificar se houve a coação num caso concreto. Como, por exemplo, a idade, o sexo, tá? Então, são fatores que eu considero para fins de verificar se houve a coação. Deixa eu achar o artigo aqui que eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem localizar ele também. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela, tá? Porque, às vezes, em razão de determinada atitude, uma pessoa pode se sentir coagida e a outra não. Então, eu tenho que considerar vários fatores para ver se, num determinado caso, houve coação ou não, tá? Seguindo o 153, ele fala o que nós não podemos considerar coação. E ele diz que não se considera a coação o exercício normal de um direito e o temor reverencial. O que isso significa? Por exemplo, o exercício normal de um direito. Eu não posso dizer que eu me senti coagida se uma pessoa está agindo no direito dela contra mim. Por exemplo, exemplo semelhante ao que eu trouxe na aula. Eu devo para uma loja, tá? Eu devo para uma loja e vem essa moça, dona, proprietária da loja e diz assim, olha, eu preciso que você pague o valor, eu estou precisando desse valor. E eu digo, olha, eu não vou te pagar, porque eu não quero te pagar. E essa moça diz assim, bom, então eu vou protestar e vou escrever teu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Eu posso dizer que eu me senti coagida por isso? Não. Por quê? Porque ela está agindo no exercício regular de um direito dela, de cobrar essa dívida de alguma forma, tá? E o temor reverencial. Eu também não posso buscar a anulação do negócio jurídico por temor reverencial, ou seja, porque eu tenho medo do que a minha professora vai falar, eu tenho medo do que os meus pais vão dizer dessa atitude, tá? Então, temor reverencial, né, algo nesse sentido, em respeito, não é passível de anular um negócio jurídico. Eu não posso dizer que isso é uma coação. Seguindo também, nós temos a coação exercida por terceiro. E na coação exercida por terceiro, nós seguimos a mesma lógica do dolo, tá? Do dolo exercido por terceiro. Ou seja, se a pessoa beneficiada ela tem conhecimento dessa coação, o negócio pode ser anulado. Agora, se a pessoa beneficiada não tem conhecimento dessa coação, o negócio permanece, ele não é anulado, mas esse terceiro que praticou a coação responde por perdas e danos, tá? Então, mesma lógica do erro. Se a pessoa beneficiada tem conhecimento, ok, posso anular o negócio jurídico. Se a pessoa não tem conhecimento, segue válido, porque ele não teve nada a ver com a coação, mas a pessoa que coagiu vai responder por perdas e danos, tá? Aqui eu trouxe também mais exemplos. Opa, vamos voltar aqui. Exemplos de vocês, tá? Da Jaqueline Brinker e da Zinai. O primeiro, o senhor João está internado, pois teve um derrame. E alguns dos seus filhos, abusando do seu estado e condição física, usaram sua digital para pôr em alguns papéis. Como o negócio foi feito sem o seu consentimento, sem qualquer manifestação de vontade, outros filhos podem intervir e tornar nulo o negócio, pois teve um defeito de coação, tá? Então, aqui as colegas utilizaram a questão de nulidade do negócio e não está equivocado. Por quê? Porque quando eu falo em coação física, eu estou falando numa coação que, nesse caso, não houve qualquer manifestação de vontade do senhor João, porque ele estava inconsciente e alguém foi lá e apôs a digital dele, né? Então, ele não manifestou nem coagido a vontade dele. Mas
posso considerar também uma questão de anulação, e é o que, via de regra, se considera. E o outro aqui é um exemplo do Rogério e do Vicente, que diz que um contrato celebrado sob ameaça de homicídio de um familiar, né? Então, por exemplo, compra esse carro de mim, senão hoje de noite eu vou lá e vou matar teu pai. Então, é uma coação moral. Seguindo aqui, pessoal, nós temos o estado de perigo, tá? Quando nós falamos em estado de perigo, nós falamos de uma situação de extrema necessidade que conduz uma pessoa a celebrar um negócio jurídico assumindo uma obrigação desproporcional e excessiva. Está no artigo 156 do Código Civil, e eu destaco que, assim como na coação, há a necessidade de salvar a si próprio, de salvar alguém da sua família, ou então pode ser em relação a terceiro, em relação a alguém que não é da família, mas aí exige uma prova muito maior, tá? Exige uma demonstração maior de um laço afetivo que exista ali e que possa ter configurado o estado de perigo. O que eu ressalto sobre o estado de perigo? Esse dano ele tem que ser iminente, atual e grave, tá? Ele tem que estar prestes a acontecer, ele tem que ser atual e tem que ser grave. E o que eu destaco para vocês, que é muito importante, a diferença do estado de perigo e da coação. Porque na coação, o agente ele vai criar uma situação. Então, ele cria uma situação para ludibriar alguém. E no estado de perigo, ele se aproveita de uma situação, tá? Ele vai se aproveitar de uma situação que já existe para fins de tirar algum proveito disso, tá? Aqui também é um exemplo da colega da Taline, tá? Uma mãe extremamente desesperada por sua filha estar passando mal e não conseguir nem parar em pé. Ela se vê diante, então, de um senhor que se dispõe a auxiliá-la mediante o pagamento de R$3.000. Então, esse negócio ele pode ser anulado, por quê? Porque esse senhor se utilizando de uma situação, se aproveitando de uma situação pré-existente, ou seja, a filha dessa senhora está mal, ele diz, eu ajudo, ok, mas me paga R$3.000. Então, é um estado de perigo. Tá. Alguém está fazendo alguma pergunta? Não? Eu acho que está dando retorno do microfone de alguém aí, tá? Pessoal, a lesão. A lesão, então, também é outra causa do negócio, de anulação do negócio jurídico. E quando eu falo em lesão, que eu ressalto para vocês, leiam como sinônimo de prejuízo econômico. E também, o que eu ressalto, mais uma vez, é que quando eu falo em lesão, a lesão não necessariamente precisa vir isolada, tá? Ela pode vir acompanhada, por exemplo, de um estado de perigo. A situação que a colega Taline trouxe aqui, ó. Ao mesmo tempo em que eu verifiquei um estado de perigo em que uma mãe teve que pagar R$3.000 para uma pessoa, essa pessoa se aproveitou dessa situação e gerou o que a ela? Gerou também uma lesão, tá? Então, ela pode estar junto com algum outro defeito passivo de anular o negócio jurídico. Então, a lesão, ela trata-se do prejuízo resultante de enorme desproporção existente entre as prestações de um negócio jurídico no momento da celebração, determinada pela premente necessidade ou pela inexperiência de uma das partes, tá? Consta lá no artigo 157 do Código Civil. Ainda quanto à lesão, o que eu ressalto para vocês? Nós temos que ter dois requisitos para verificar a ocorrência da lesão. Um deles é objetivo e um deles é subjetivo. O objetivo é uma desproporcionalidade entre as prestações. E o subjetivo é a existência de premente necessidade ou de inexperiência. O exemplo que eu trouxe para vocês, num videozinho do YouTube, que consta na aula, ele é bem claro para falar sobre essa diferença de premente necessidade e inexperiência. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem acessar lá, que é um videozinho bem legal. Premente necessidade, tá? Trazendo para a nossa situação atual, por exemplo,
a questão da venda, que eu já mencionei para vocês, a venda de álcool gel por preço excessivo, a venda de máscaras por preço absolutamente superior ao preço comumente cobrado, tá? São situações em que pode configurar uma lesão. E isso, inclusive, é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, até ontem era um valor, hoje, em razão de uma situação, surgiu uma premente necessidade, que as pessoas têm que se proteger, e se aproveitando dessa premente necessidade, há uma cobrança de um valor superior, tá? E também a inexperiência de uma das partes. Podemos citar um jovem de 18 anos que tem um carro e ele, por inexperiência, recém saiu do ensino médio, não tem conhecimento de mundo de negócios, enfim, ele resolve vender o carro dele. Só que ele vende o carro dele por preço inferior a 50% do preço de mercado desse carro. Então, é uma situação em que eu posso ter uma desproporcionalidade e, em razão disso, buscar a anulação do negócio jurídico. Tá? O que eu ressalto, pessoal, é que são situações em que eu posso buscar a anulação, não que vai ser anulado automaticamente ou é de imediato passível de anulação. Tá? Fraude contra credores. Tá? Quando eu falo de fraude contra credores, eu estou falando de um defeito do negócio jurídico que, diferentemente dos outros que nós conversamos, ele trata de um vício social. Por quê? Porque a fraude contra credores, as pessoas manifestam a vontade delas. É isso que elas querem fazer mesmo. Porém, essa vontade vai causar prejuízo a outras pessoas, tá? Vai causar prejuízos a credores. E por isso é possível anular um negócio celebrado mediante fraude contra credores, né? É ato suscetível de diminuir ou onerar patrimônio, reduzindo ou eliminando a garantia que este representa para pagamento de dívida. Trata-se de um ato praticado por devedor insolvente ou por ele reduzido à insolvência, tá? Então, a fraude contra credores é uma pessoa que ela não tem patrimônio e ela tem dívidas, ou o patrimônio que ela tem, ela está se desfazendo desse patrimônio para não efetuar o pagamento de dívidas, tá? E verificado isso, eu posso ingressar com um pedido judicial, com uma ação, pedir a anulação desse negócio, porque essa pessoa está, em verdade, praticando fraude, tá? A fraude contra credores consta lá no artigo 158 ao 165 do Código Civil. O que o 158 diz? Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos a seus direitos. Então, se uma pessoa ela está se desfazendo de seus bens de forma gratuita, ou seja, está doando seus bens, e essa pessoa ela já deve para muitas outras pessoas, né? Essas pessoas que são os credores quirografários, eles poderão dizer, olha, ele está transmitindo esses bens para fraudar a dívida que ele tem contra mim. Também a questão de remissão de dívidas. Eu não sei se ficou claro, mas, por exemplo, alguém deve para uma pessoa, né? Digamos assim, a Maria, ela deve para o João. E o João, ele tem dívidas com toda a Uruguaiana, com toda a cidade. Então, essa dívida, esse valor que o João tem para receber de Maria, ele poderia ser usado depois para que o João efetuasse o pagamento da dívida com os credores dele em Uruguaiana. Porém, o João resolve perdoar esta dívida da Maria. Ele vai dizer, olha, Maria, não precisa me pagar, eu te perdoo, tu não me deve mais nada. Fazendo isso, o João também pode estar fraudando os credores. Por quê? Porque esse valor que ele iria receber da Maria serviria para ele pagar os credores dele. E perdoando essa dívida, ele não vai ter essa quantia para efetuar o pagamento. Então, também é uma situação que pode configurar fraude contra credores. E quando eu falo em fraude contra credores, eu não falo apenas
de contratos e de negócios gratuitos ou de remissão de dívidas, porque o artigo 159 ele vê a possibilidade de verificação de fraude contra credores em razão de contratos onerosos, tá? De contratos de compra e venda, por exemplo. Ainda contra a fraude contra credores, nós temos que verificar a presença de 2 requisitos, que o objetivo é um conluio, ou seja, ter uma má-fé entre a pessoa que quer se desfazer do bem e a pessoa que está comprando o bem, e também o subjetivo, ou seja, o prejuízo ao credor. É bastante comum, nós temos também o procedimento de fraude e execução, tá? Que é quando a fraude já acontece no meio de um processo de execução, um processo judicial. E é comum, por exemplo, um pai passar uma casa para o nome do filho, e com o objetivo de que, olha, a casa do meu filho não é minha, então eu não tenho como pagar os credores. E verificar que isso, na verdade, foi forjado, não aconteceu, e foi feito com a intenção de fraudar a execução e não de se concretizar um negócio jurídico, tá? Então, essa é a fraude contra credores. E, por fim, pessoal, nós temos aqui a simulação. A simulação, ela é uma possibilidade de nulidade do negócio jurídico. Então, nós falamos até agora de defeitos que geram a anulação do negócio, e nós temos, então, a simulação que vai gerar a nulidade do negócio jurídico. Na simulação, a pessoa realiza um negócio jurídico, e esse negócio jurídico ele tem a aparência de um negócio jurídico normal, mas ele visa produzir outros efeitos contrários ou efeitos enganosos, tá? Então, ele não há um vício, assim como na fraude contra credores, não há um vício de vontade. As partes fazem aquilo ali e elas querem fazer aquilo ali. Porém, esse negócio ele vai gerar um vício social, porque ele pode causar prejuízo a outras pessoas, tá? Então, não há vício de vontade e as partes combinam entre si uma simulação para gerar prejuízo a terceiro. A previsão da simulação está no artigo 167 do Código Civil, e essa simulação ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Quando eu falo de uma simulação absoluta, eu estou falando de uma simulação que não visa produzir qualquer efeito, tá? Ou seja, imagine um casal que está se divorciando e o marido, para não efetuar o pagamento de qualquer valor à sua esposa, ele resolve, então, passar os bens dele para o nome de um amigo. Na verdade, ele não teve a intenção de efetuar qualquer negócio com esse amigo, porém, ele só quis simular uma transferência para evitar que a esposa dele ficasse com alguns bens. Então, é uma simulação absoluta. Simula um negócio jurídico, mas não tem a intenção de praticar nenhum outro negócio, apenas mascarar uma situação. E quando eu falo em simulação relativa, eu estou diante de uma situação diversa. Por quê? Porque na simulação relativa eu faço um negócio jurídico, mas eu busco efeitos de outro, tá? Por exemplo, realizar uma compra e venda, mas na verdade eu fiz uma doação. Como eu apresentei para vocês na aula, é uma situação que nós podemos falar de questão de compra e venda e doação ocorrida de pai e filho. Por quê? Porque se eu faço uma doação, eu estou diante e tem outros filhos, né? Eu estou diante de uma situação de adiantamento de herança, tá? Então, é uma situação diferente. Agora, se eu faço uma transação de compra e venda, eu preciso do consentimento dos demais filhos, porém, é um negócio jurídico que não tem nada a ver com a herança. Então, eu faço um negócio, mas, na verdade, eu busco o resultado outro, tá? E vai ter os efeitos de um outro negócio jurídico. E, verificado isso, eu posso buscar a nulidade, a declaração de nulidade desse negócio jurídico, tá? Pessoal,
Eu não sei se vocês têm ainda alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação sobre a matéria. Não? Alguém? Aqui, ó, ressalva seus ok. direitos de boa-fé e face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Barbaridade. Repete que cortou o áudio. No Fala 67, devagar, monstro. 167. Ressalva os direitos de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Ah, sim. No parágrafo 2º do 167, né? Tá. Ressalva-se os direitos de terceiro de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Aqui nós imaginemos uma situação que um negócio jurídico simulado, ele envolva uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a situação. Por exemplo, imaginemos essa situação, ó, o pai, ele doa um bem para o filho, tá? Voltamos ao exemplo. Assim, o pai faz um contrato de compra e venda em relação a um filho, mas na verdade foi uma doação, tá? Então ele simulou uma compra e venda e na verdade foi uma doação. E tendo feito a transferência ali, depois disso, o que esse filho fez? Ele pegou esse bem e vendeu para uma outra pessoa, vendeu para um terceiro. E esse terceiro não sabia nada disso, tá? Esse terceiro adquiriu esse bem de boa fé, sem saber que a pessoa que vendeu para ele recebeu esse bem mediante uma fraude, mediante uma simulação. E o que vai acontecer nesse caso? Pode ser reconhecida a simulação, mas aí, se esse caso for levado em juízo, né, se for levado a um processo judicial, vai depender de cada caso concreto. Mas, por exemplo, pode acontecer que diz, não, permanece válido o negócio que ele entabulou com o terceiro, porque o terceiro não tinha culpa nenhuma, não sabia de nada, comprou de boa fé, mas vai ter que ter um pagamento de perdas e danos, vai ter que ter uma indenização, ou pode ser que o juiz decida, não, realmente é resultado de uma simulação, anula o negócio, anula tudo daí decorrente, anula não, declara a nulidade, né? Declara a nulidade do negócio, de tudo que decorreu daí, e só essa pessoa que vendeu vai ter que pagar uma indenização para esse terceiro que comprou o bem de boa fé, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, eu agradeço, né? Espero que tenha auxiliado vocês. Qualquer coisa eu me coloco à disposição ainda no WhatsApp para sanar alguma dúvida. Faz parte da nossa prova também a unidade 1. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao conteúdo da unidade 1, que nós trabalhamos em sala de aula, vocês podem chamar, tá? A nossa prova é na semana que vem, unidade 1 e 2, com consulta. Serão 20 questões de múltipla escolha e verdadeiro. Oi? Não, desculpa, a senhora falou no início da aula, mas até que hora que da 2 é até onde? 2, 3? É toda? Toda. Toda, né? Tá. Não, toda. Isso, certo. A unidade 1 e 2 é toda, tá? E eu passei por, como eu falei no começo da aula, eu já disponibilizei a aula 3.1. Mas como ela foi disponibilizada a vocês a partir dessa semana, né? Nós vamos combinar o seguinte, vocês acessem ela na semana após a semana de provas, tá? Que daí nós iniciamos a unidade 3, que é algo totalmente diferente do que nós vimos até agora, tá? Então, pessoal, desejo a vocês um bom restante de semana. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar. Se cuidem, né? Se tomem as medidas de precaução desse coronavírus que está aí nos atrapalhando a nossa vida, mas se tudo der certo, em maio nós já voltamos à nossa rotina com as aulas normal e enfim, que possamos seguir o nosso ano com dificuldades, claro, mas com mais tranquilidade. Tá? Então, é isso. Boa terça e qualquer coisa podem me chamar que eu estou aqui para ajudar vocês. Tá bom? Certo. Abraço, professor. Então tá bem. Obrigada. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Agora eu quero ver todo mundo, ó. Vamos aparecer aí que eu quero ver todo mundo. Eu tô com saudade, já tá na hora do intervalo. Sai, cadê tu, sua China, que tu não aparece? Onde tu tá, mulher? Ô, mulher! Ai, tu tá aí, bonitinha! Cadê o Coça-Coça? A professora Você apareceu. abriu? Quem é que...